Olá, meus queridos alunos, estamos mais uma vez aqui reunidos para a nossa videoaula semanal. Eu sou o professor Vitor Arantes. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Tio do Xadrez. E a aula de hoje está bem especial porque é a aula mais esperada pelos nossos alunos, principalmente aqueles mais novos, do primeiro e segundo ano, que é aprender o movimento e a captura com o cavalo. Isso daí. Agora nós estamos preparados para colocar nossa última peça no tabuleiro e finalmente jogar usando todas as peças e as regras oficiais do xadrez. Bom, pessoal, vou começar a nossa aula com um poema que faz parte do meu livro escrito em conjunto com o poeta Domingos Gonzalez Cruz, que também é professor de xadrez e fez essa parceria comigo. Esse livro ainda não existe fisicamente, ele está em processo de publicação, mas eu vou adiantar para vocês aqui um poema que faz parte desse livro, porque eu acho que é importante para o que nós vamos ver hoje. O poema tem muito a ver com a nossa aula e eu vou deixar na tela para que vocês possam ler. Mas antes de mais nada, antes de qualquer coisa, antes de ler o poema, antes de assistir a nossa videoaula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vou pedir a você para se inscrever aqui nessa marquinha vermelha que tem no canto do vídeo. Inscreva-se para que você não perca nenhuma das novidades, que ainda tem muita coisa bacana para ser colocada aqui. E se você já é inscrito no nosso canal, deixa aquele joinha que é muito importante, ajuda bastante na divulgação. E sem mais delongas, quero ver todo mundo enxadrezando comigo. Roda a vinheta. Como vocês podem ver aqui nesse texto, o cavalo move-se em forma de letra L, podendo pular sobre suas próprias peças ou peças do adversário. Em sala de aula, eu não costumo dizer aos alunos que eles andam em L, que o cavalo anda em L, porque isso faz com que o cavalo acabe andando uma casa a mais do que necessário. Eu costumo dizer que o cavalo anda uma casa como torre e uma casa como bispo. Lá no nosso exemplo você vai ver o que eu estou querendo dizer. Voltando aqui ao nosso texto, a captura só ocorre no final do movimento, portanto, não é permitida a captura das peças que estiverem no meio do L. Vamos lá. Primeiramente, o cavalo se move em L. Eu disse que não gosto de dizer que ele se move em L, mas prefiro dizer que ele se move uma casa como torre e uma como bispo, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Como vocês podem ver aqui, esse primeiro cavalo está com o seu movimento indicado a letra L, conforme eu acabei de dizer. Reparem que aqui, a partir da casa onde ele está, que é a casa B8, ele anda para uma casa branca, que é essa casa aqui na frente dele, mais uma casa preta à frente, e depois ele andou para essa casa branca em C4. Ele poderia também, já que é um L, poderia vir para B7, B6 e depois vir para A6, que é o lado de cá. Seria um L ao contrário. Já que ele anda em L, ele pode fazer um L em qualquer direção, de cabeça para baixo, ao contrário, deitado, não importa, é um L em qualquer direção. Mas se você for reparar aqui, ó, muitos alunos acabam se confundindo na sala de aula quando eu falo que ele anda em L. Existem alguns alunos que pensam que, já que ele anda em L, ele poderia vir, por exemplo, até aqui e andar para cá, e parar aqui nessa posição que eu estou mexendo com o mouse. E isso não é verdade, principalmente os alunos pequenos, fica muito difícil deles entenderem que é um L curto, que só pode andar uma, duas, e na 3 ele escolhe se ele vai vir para cá ou para cá. Por esse motivo eu gosto de dizer que eles andam uma como torre e uma como bispo. O exemplo aqui embaixo diz bem isso, olha. O cavalo está aqui, ele anda uma como torre e uma como bispo. Para o lado de cá ou para o lado de cá. Ó. Reparem que é uma diagonal. Agora, quando ele anda uma como torre e uma como bispo, se ele andar uma como torre aqui para baixo, como indica essa setinha vermelha, ele vai andar como bispo também, mais ou menos na direção que a setinha indicou.
Você não poderia, por exemplo, andar uma como torre para cá e depois vir para cá como bispo. Não estaria adiantando nada. Seria a mesma coisa que pegar o seu cavalo aqui em F3 e colocar aqui em G3. Você só andou para o lado. Então, ó, quando você anda uma como torre e uma como bispo para cá ou para cá, você repare que você fez da mesma forma um L. Reparem bem, ó, essa letra L vermelha. Vê se ela não se encaixaria certinho aqui, ó, onde eu estou passando com o mouse. Ó, se encaixaria certinho. Então eu prefiro dizer que o cavalo anda uma como torre e uma como bispo, em qualquer direção. Vocês já sabem que a torre pode andar em linha reta, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Ou podemos dizer também que ela anda para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, que daria no mesmo. Mas eu vou dizer que aqui que o cavalo poderia andar para baixo. Então aqui, ó, ele andou uma como torre para baixo, uma casa como torre e uma casa como bispo. Ó. Já formou o L. É simples. Vou colocar um exemplo um pouquinho mais complexo agora. Olha, se eu seguir essa lógica de que o cavalo anda uma como torre e uma como bispo, aqui no primeiro exemplo eu estou indicando todas as posições que o cavalo pode se deslocar a partir desse ponto onde ele se encontra. Olha, ele andou aqui, ó, uma como torre e uma como bispo. Se vocês imaginarem na mente aí de vocês, ó, aqui forma uma letra L de cabeça para baixo. Tem um L imaginário aqui. E já já eu vou explicar por que eu prefiro dizer que ele anda uma como torre e como bispo. No nosso exemplo, vocês vão entender bem isso. Olha, aqui, ó, mesma coisa, uma como torre para baixo. E aí você vai escolher se ele anda para cá ou se ele anda para cá como bispo. Nesse exemplo aqui de baixo, existem todas as posições em que o cavalo pode se deslocar, uma como torre e uma como bispo. Repare que as setinhas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, elas indicam um movimento de torre. Seria uma torre, é como se fosse uma torre escolhendo uma dessas casas que eu estou apontando no mouse, uma dessas casas para se movimentar. Digamos que eu escolhi essa daqui. Vou botar meu cavalo aqui nessa casa, depois eu vou escolher se eu quero andar para cá ou para cá. É bem simples, pessoal. Nesse exemplo, eu coloquei um cavalo na casa E5 e coloquei os pontinhos vermelhos, indicando todas as casas que o cavalo poderia andar a partir desse ponto. Daqui, ó, se ele quisesse capturar aqui, ele andaria uma para cá, como torre, e uma na diagonal como bispo. Se ele quisesse ir para o outro lado, mesma coisa, uma como torre e uma como bispo. Agora, pessoal, vocês precisam ficar atentos que o cavalo só pode ir para a casa que tiver vazia ou que tiver uma peça adversária. Você não pode movimentar o seu cavalo para uma peça onde já tem uma peça sua. Bom, aqui nesse exemplo, eu tenho aqui um diagrama de uma partida representando uma partida que já foi iniciada. Olha, o meu cavalo na posição inicial ele se encontra aqui. Ó. Então ele andou uma como torre e uma como bispo. Aí digamos que enfim, a peça preta jogou uma dessas e parou nesse diagrama do jeito que está aqui. E agora é a vez do cavalo branco. O cavalo branco vai capturar aonde? Uma como torre e uma como bispo. Capturei. Meu cavalo vai ficar no lugar daquele peão ali. E esse peão aqui, que eu acabei de passar por cima dele? Estava aqui, né? Passei por cima dele. Esse peão vai continuar no lugar.
eu não vou fazer nada com ele. Alguns alunos pensam que, por passar por cima, eu posso simplesmente vir e capturar. Isso não é verdade. Você só captura no final do movimento. Ó. O peão que está no final do movimento é esse aqui. Veja bem, uma como torre, uma como bispo. Agora seria a vez do adversário jogar. Eu coloquei aqui umas bolinhas vermelhas para poder indicar quais são as casas que o cavalo poderia andar a partir dessa posição. Olha, vê se não forma um L todas as vezes. Uma como torre e uma como bispo. Olha, o cavalo estava aqui, ó. Se você tivesse feito um L, teria parado no mesmo lugar. Ó. Viu? Só que você dá um pouco mais de volta. Agora, do jeito que eu costumo ensinar, uma como torre e uma como bispo, você chega até mais rápido no lugar que você pretendia. Ok? Vamos aqui agora ver uns exemplos de captura. Olha, aqui no nosso aplicativo, nós temos o cavalo e aquelas famosas estrelinhas para a gente capturar, né? Vou clicar no cavalo. Reparem que apareceram as bolinhas verdes. Essas bolinhas verdes indicam os locais o qual o meu cavalo pode se deslocar. Olha, ele poderia vir para cá, uma como torre, uma como bispo. Ou então para o outro lado, uma como torre, uma como bispo. 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 Gente, eu sei que é chato, mas essa repetição faz com que vocês entendam, principalmente os alunos menores. Os pequenininhos, quando eu faço essa repetição, rapidinho eles pegam o jeito, quando eu vejo eles estão dando checkmate com o cavalo. Então, ó, uma como torre, uma como bispo. Uma como torre, uma como bispo. Uma como torre, uma como bispo. É bem simples, não tem o que se confundir, não tem com o que se preocupar. Ó. Uma como torre, uma como bispo. Vamos lá, ó. Pegue todas as estrelas. Mova-se no formato de um L. Vamos lá. Ó, repare que aqui dá uma letra L. Ó. E é a mesma coisa de se movimentar uma como torre e uma como bispo. Ó, aqui daria um L deitado. Um L bem curto. Ó. Gente, outra coisa importante. Reparem que se você tiver com o cavalo numa casa branca, você sempre vai parar numa casa preta. Essa é uma forma de você nunca errar. Por exemplo, o meu cavalo agora, aqui no exemplo, está numa casa branca. Repare, ó, se eu quiser ir para outra casa, sempre ele vai parar numa casa preta. Ó. Tá vendo as bolinhas indicando? Ó, indicando os locais onde eu posso me movimentar e a estrelinha que eu posso capturar. Essa estrelinha, apesar de estar mais perto do que essa, não pode ser capturada, porque o cavalo não se movimenta de maneira que possa capturar ela. Olha, ao clicar nele, as bolinhas que indicam os locais onde eu posso me movimentar. Ele não está indicando essa estrelinha. Então, seguindo aqui ó, o comando do bispo, vamos lá. Ó, seguindo aqui o comando do cavalo, de capturar em formato de L, vamos fazer aqui o que o aplicativo está mandando. Ó. Ó. Bom, aqui nós temos umas estrelinhas para capturar, só que nenhuma delas está na posição do L. Olha, reparem, uma como torre e uma como bispo. Eu clico no cavalo, as bolinhas verdes indicam para onde o cavalo pode ir. Não tem nenhuma peça para eu capturar, então o que, é que eu vou fazer? Eu tenho que usar aqui uma estratégia para efetuar essas capturas. Ó. Joguei aqui. Ó. Reparem que eu não estou jogando em qualquer lugar, eu estou jogando com estratégia.
Aqui eu já sei que se eu jogar aqui, depois eu vou poder capturar essa. E depois essa. E depois essa. E depois essa. Olha quantas jogadas à frente eu já pude pensar. Ó, como eu falei. Se você quiser deixar um comentário ali embaixo, vou ficar muito feliz. Espero que eu tenha ajudado vocês. A gente se vê na semana que vem com a nossa nova aula. Vamos lá, se você não deu like ainda, deixa o like, por favor. Se você não é inscrito, se inscreva. E é isso aí. Urra, urra! Um abraço.